Ninguém sabe? Ele quer saber a variação da temperatura na escala Kelvin. Então, essa temperatura está na escala Kelvin? Não está, né? Eu preciso fazer a conversão, certo? Concorda comigo ou não? Então, como que eu faço essa conversão? Vamos ver a fórmula? Opa, deixa eu achar aqui. Vamos lá. Aqui, ó, as fórmulas, ó. Como que eu faço a conversão, então? Se eu quiser passar... Aqui, tá, essa fórmula está faltando um menos 273, tá? Deu um errozinho aqui. Essa última fórmula aqui é isso aqui. Então, como é que eu faço para fazer essa conversão? Eu quero converter o grau Celsius em Kelvin. Então, eu vou utilizar essas duas fórmulas, né? Então, vai ser como? Grau Celsius dividido por 5 vai ser igual a T menos 273 dividido por 5, certo? Só que eu tenho 5 aqui embaixo e 5 aqui embaixo. Eu posso cortar, não posso? Então, eu vou utilizar essa fórmula aqui, ó. Grau Celsius é igual ao Kelvin menos 273. Então, pensando nessa fórmula, vamos voltar lá e fazer o exercício. Então, ó, vou fazer aqui. Eu disse que a temperatura em graus Celsius é igual a T menos 273. Só que eu quero converter. Qual a temperatura que eu vou converter? Esse 20 graus Celsius e depois eu vou converter menos 40, né? Então vai ser 20 graus Celsius é igual a T menos 273. Então o que eu faço? T é igual a 20 mais 273. Então, temperatura em Kelvin vai ser igual a 293, certo? Kelvin, né? Ó, essa é a resposta. Ou seja, 20 graus Celsius é a mesma coisa que 293 Kelvin, tá? Próximo passo agora. O que eu tenho que fazer agora? Eu achei a conversão de 20 graus Celsius. Agora eu vou pegar e vou converter menos 40, né? Utilizando a mesma fórmula. Grau Celsius é igual a 3 menos 273. Menos 40 é igual a T menos 273. Então, T vai ser igual a menos 40. Opa, deixa eu apagar aqui. T vai ser igual a menos 40 mais 273. Quanto vai dar isso aqui? T vai ser igual a 233 Kelvin. Ou seja, menos 40 graus Celsius é a mesma coisa que 233 Kelvin, tá? Então, qual foi a variação da temperatura? A variação é o final menos o inicial. Então, qual foi a temperatura final? Não foi 233 Kelvin? Então, a variação da temperatura é igual à temperatura final menos a temperatura inicial. Lembrando que a variação da temperatura é em módulo, tá? Então, a variação da temperatura é igual. Qual que é a temperatura final? 233. Qual que é a temperatura inicial? Olha aqui a temperatura inicial aqui, ó. 293. Quanto que dá então? 60, né? Então essa temperatura variou 60 Kelvin. Lembrando que Kelvin. E aí? É a cadeira lá, Gabriel. Lembrando que Kelvin não é grau, tá? Então a alternativa correta é a C. Essa temperatura variou 60 Kelvin, certo? Alguém acertou quem fez o exercício? Ou não? Ninguém fez. Sim, Sim. quem? Quem falou sim que fez aí?
muito bom. Agora, põe aqui do lado, ó, tem a lousa digital. Vê se vocês pedirem para deixar aqui, eu estou fazendo, você vai vendo aqui, tá? Bom, então vamos lá, exercício 4. Vamos ler. O slide, nome dado ao skate futurista, usa levitação magnética para se manter longe do chão e ainda ser capaz de carregar o peso de uma pessoa. É o mesmo princípio utilizado, por exemplo, pelos trens ultra-rápidos japoneses. Para operar, o slide deve ter sua estrutura metálica interna resfriada a temperaturas baixíssimas, alcançadas com nitrogênio líquido. Daí a fumaça, que se vê nas imagens, que na verdade é o nitrogênio vaporizando novamente devido à temperatura do ambiente e que, para permanecer em estado líquido, deve ser mantido aproximadamente menos 200 graus Celsius. Então, quando o nitrogênio do skate acaba, ele para de voar. Aí ele pergunta: com relação ao texto, a temperatura do nitrogênio líquido, menos 200 graus Celsius, que resfria a estrutura metálica interna do slide, quando convertida para escalas Fahrenheit e Kelvin, seria como? Então ele quer converter o quê? 200 graus Celsius em Kelvin e 200 graus Celsius em Fahrenheit, né? Então lembrando que, como é que é a fórmula mesmo? Vamos dar uma olhada? Ó, graus Celsius dividido por 5 é igual a graus Fahrenheit menos 32 dividido por 9 é igual a T menos 273 dividido por 5, tá? Como é que eu vou fazer para calcular quanto que vale 200 graus Celsius em Fahrenheit? Eu vou usar essas duas equações, né? Ó, para calcular quanto que é de menos 200 graus Celsius na escala Fahrenheit. Então vamos fazer. Deixa eu fazer aqui do lado que é melhor. Então vai ser como, ó? Graus Celsius dividido por 5 é igual a graus Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Fazendo aqui na frente, menos 200 graus Celsius dividido por 5 é igual a grau Fahrenheit menos 32 dividido por 9. O que eu faço aqui agora, que eu substituir, multiplico cruzado. Então vai ficar 5 vezes graus Fahrenheit menos 32 igual a 9 vezes menos 200. Estão conseguindo acompanhar comigo? Estão entendendo? Então tá. O que eu faço aqui? Faço a distributiva, né? Então vai ficar 5 graus Fahrenheit menos 5 vezes 32 dá 160, igual a 9 vezes 200 menos 1.800. Tá certo? Então vai ficar 5 graus Fahrenheit igual a menos 1.800 mais 160, que isso aqui passa para o outro lado positivo. Graus Fahrenheit vai ser igual a 1.800, menos 1.800 mais 160, vai dar quanto? Menos 1.640, certo? Dividido por 5. Quanto vai dar então? Vai dar menos 328 graus Fahrenheit, tá? Então, menos 200 graus Celsius é a mesma coisa que menos 328 graus. Graus Fahrenheit, certo? Então eu fiz a primeira conversão. Como que eu faço agora para converter menos 200 graus Celsius em Kelvin? Eu vou utilizar aquela fórmula, né? Ó, graus Celsius dividido por 5 é igual a T menos 273 dividido por 5 também. Como eu tenho 5 nos dois lados da igualdade, eu posso cortar. Então,
menos 200 graus Celsius é igual a T menos 273. T vai ser igual a menos 200 mais 273. Quanto vai dar isso aqui? 73 Kelvin. Então, ou seja, menos 200 graus Celsius é a mesma coisa que 73 Kelvin. O que nós estamos fazendo então? Só estamos convertendo escala, né? O que estava em graus Celsius, o que estava em grau Fahrenheit, ó. Vamos ver se a gente acertou? Certinho, ó. Olha aqui, ó. Vai dar menos 328 graus Fahrenheit e o Kelvin vai dar 73 Kelvin, tá? Então, menos 200 graus Celsius, olha como é que foge um pouco da nossa... A gente consegue mensurar, né? 328 graus Fahrenheit ou 73 Kelvin é muito diferente uma escala da outra. É, exato, dá pra fazer assim também. Tem como se fazer de cabeça. Mas quando você chega lá num país, assim, até você raciocinar, puta, e aí? Você fala, nossa, mas tá 200 e poucos graus Fahrenheit? Não, não é, porque a escala lá é totalmente diferente da nossa. Nós acostumamos a ficar com graus Celsius, né? Para nós é mais fácil graus Celsius, mas para eles que estão acostumados, nasceram com essa escala, para eles também é uma situação normal, né? Então, 5ª questão. Leia a seguinte trecho de uma reportagem. Meias grossas, botas, blusa de manga comprida, jaqueta e boné, que mais serve para esquentar as orelhas do que proteger o rosto dos primeiros raios de sol. Aí ele pergunta: reescreva o trecho conceitualmente correto. Como que eu poderia falar? A blusa, ela serve para quê? A blusa de frio? Para esquentar, né? Mas falando no termo calor, o que ela faz com o calor? Ela impede que seu corpo perca calor. Porque se seu corpo perder calor, você vai sentir frio. Então a blusa, se eu fosse falar, né, da forma correta, a blusa ela serve para evitar a perda de calor do corpo, não esquentar. O correto seria falar isso. Mas ninguém vai falar assim: nossa, eu vou colocar uma blusa para evitar a perda de calor do meu corpo, né? Nós não estamos acostumados a falar dessa forma. Mas se fosse escrever corretamente, do ponto de vista termológico que a gente está aprendendo agora, ficaria como essa frase então, ó: meias grossas, botas, blusa de manga comprida, jaqueta e boné, que mais serve para diminuir a perda de calor pelas orelhas do que proteger o rosto dos primeiros raios de sol, né? Então, assim, quando você está sentindo frio, aquela sensação de frio, o que acontece? Você coloca a blusa, você usa a blusa para quê? Para manter o seu corpo com a temperatura que ele está acostumado, certo? Então você vai evitar a perda de calor com a blusa, certo? Porque lembrando que calor é a transferência de energia térmica do corpo que está mais quente para um corpo que está menos quente, com menor temperatura. Ok? Conseguiram entender? Pessoal de Sim, casa? sim. Tranquilo? Sim, Já sim, sim. postaram no Que Mágico? Sim. Já. Já, né? Ninguém fez? Seus bonitos. Eu vou ter que começar a olhar todo dia essas atividades. Eu vou ter que arrumar Coloquei um ontem. tempo na minha agenda. Eu tinha feito ontem à noite. Minha Ah, defesa. tá. Eu coloquei umas 10 horas. Eles conseguiram pegar, né? Deixa eu fazer a chamada rapidinho, que outro dia eu esqueci. Hoje é dia 20 do 8, né? 20 do 8. Vamos lá, rapidinho. Augusto, tá aí? Tô presente, professor. Tá aí? Presente. Carlos Augusto. Oi, professor. Tá aí também. Catarina. Catarina, tá aí? Não, né?
Catarina faltou. Eduardo. Aqui, professor. Gabriel Barbosa está aqui do meu lado. Gustavo. Gustavo tá Faltou. aí? Não. Não, né? João Vitor Colete. João Vitor não participa das aulas, né? Josué Pivato. Não, José Pivato tá aí? Tá aí? Presente. Júlia Vasconcelos. A Júlia também não veio nenhuma aula minha. Larissa Mastrocola. Tô aqui, professor. Luara. Aqui. Tá todo mundo aí, né? Lucas Gabriel. O Lucas tá participando das outras aulas ou não? Às Não vezes. participa? Às vezes. Entendeu. Luísa. Oi. Tô aqui. Luiz Eduardo. Luiz Eduardo tem? Não. Faltou. Luiz Felipe. Luiz Eduardo faltou também. O Luiz Felipe também faltou, os dois, né? Sim. Maria Luísa. Eu. A Luiz Eduardo apareceu. Maria Rita. Maria Rita, não tá também. Marina. Tá aqui. Matheus Silva. Milene. Milene. Nayana. Nayana é outra que sumiu na baqueada. Otávio. Otávio tá aí?